Marido a deixou com um sítio velho após receber herança milionária. Você nunca vai ser nada. Anos depois, ele a viu na TV, dona de um império, e implorou perdão arrependido. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. O céu ainda tremia com os últimos tons de roxo quando o ronco da caminhonete cortou o silêncio. Maria Rita correu para a varanda do sítio, a camisola esvoaçante, os pés descalços, sentindo a terra fria. João Carlos, seu marido, jogava malas no bagageiro com uma pressa cruel, o rosto duro como pedra. Tô indo, Maria. Ganhei a herança do meu tio. Milhões. Não quero mais essa roça podre, esse sítio falido. Nem tu, disse, as palavras afiadas como faca. Maria Rita agarrou o corrimão de madeira podre, as unhas cravando na tinta descascada. João, e eu? Esse sítio é da minha família. Tu sabe que não tem nada aqui, gritou, a voz quebrando. Ele riu, os olhos brilhando de desprezo. Se vira, Maria Rita. Fica com esse mato seco e essas galinhas magras. Você nunca vai ser nada. Eu vou viver como rei. Antes que ela pudesse falar, ele bateu a porta, acelerou e sumiu numa nuvem de poeira vermelha, deixando-a sozinha no interior de Minas Gerais. Maria Rita caiu de joelhos na terra rachada, o choro preso na garganta. Aos 28 anos, sem filhos, sem dinheiro, ela olhou o sítio. A casa com telhado furado, o curral vazio, o milharal murcho que mal alimentava as galinhas. Era a herança dos pais, tudo que restava da mãe que morreu sonhando com dias melhores. Você nunca vai ser nada, ecoava a voz de João Carlos como um trovão que não parava. O vento quente soprava, levantando poeira, e ela sentiu um vazio que pesava mais que o mundo. Mas entre a dor e a raiva, uma faísca acendeu. Enxugou as lágrimas com as costas da mão, o rosto sujo de terra, e murmurou: Você vai ver, João. Eu vou ser tudo. Nos dias seguintes, a solidão apertou. O rádio velho chiava, trazendo notícias de João Carlos. Carros de luxo, festas na capital, um rei de mentira. Cada palavra era um soco, mas Maria Rita desligava o rádio com raiva. Que ele gaste tudo, pensava, enquanto comia ovo com farinha, quase tudo que tinha. À noite, sob a luz fraca de um lampião, sentava na varanda, o silêncio quebrado só pelos sapos. Olhava o milharal seco, as espigas murchas, e lembrava da mãe. Mainha, tu dizia que essa terra tem vida, sussurrou pegando um colar velho que achara no baú dela, uma cruz de madeira simples. Apertou-o na mão, sentindo ela ali, e decidiu: vou trazer a vida de volta. Sem um tostão, Maria Rita caminhou até a vila, 2 quilômetros de poeira, com uma cesta de ovos magros. No armazém, trocou-os por sementes de milho. Seu Zé, o dono, riu. Menina, esse sítio tá amaldiçoado. Ninguém tira nada daí. Ela ergueu o queixo teimosa. Eu vou tirar. De volta, cavou a terra dura com uma enxada enferrujada, as mãos sangrando, o sol queimando a nuca. O corpo doía, mas ela não parava. À noite, lia um livro mofado sobre agricultura, encontrado no sótão, decorando o que mal entendia. Plantou as sementes, regou com baldes furados e rezava para as chuvas. É minha chance, meu Deus, pedia, o colar no peito. Um mês depois, brotos verdes furaram o chão, frágeis, mas vivos. Maria Rita riu, ajoelhada, tocando as folhinhas. É o começo, sussurrou. Mas a vila debochava. Coitada, acha que é fazendeira, dizia Dona Clara no armazém, as palavras chegando como vento ruim. Maria Rita ignorava, focada no milho, mas uma tarde trouxe um susto. Uma tempestade desabou, o trovão sacudindo a casa. Ela correu para o milharal, a chuva invadindo o telhado, a lama engolindo as mudas. Não, não! Gritou, tentando salvar o que podia, mas a água levou metade. Exausta, caiu na terra molhada, o colar encharcado, e chorou. Mainha, por que tá tão difícil? Pensou, o desespero mordendo. Quis desistir, vender o sítio, sumir, mas ao amanhecer, viu um broto teimoso ainda de pé. Se ele aguentou, eu aguento, decidiu, enxugando o rosto. Enquanto replantava, um estranho parou na cerca. Rafael, agrônomo de passagem, tirou o chapéu.
Tô vendo um milharal novo, quem tá cuidando? Perguntou, curioso. Maria Rita, suada, com terra até os cotovelos, hesitou. Sou eu, tô tentando. Ele sorriu, gentil. Se precisar de ajuda, me chama. Ela agradeceu, desconfiada, mas guardou o nome. Rafael, repetiu baixo. Dias depois ele voltou, trazendo sementes melhores. Sobra de um trabalho, disse casual. Maria Rita quis recusar, orgulhosa, mas aceitou. Um dia te pago, prometeu. Ele riu. Só quero ver esse milho crescer. A ajuda trouxe ânimo, mas também dúvida. Por que um estranho tá sendo bom? Pensava, o colar lembrando as traições do passado. A vila trouxe mais veneno. Maria Rita tá louca vivendo de migalha? Riam no armazém. Ela ouviu, o peito ardendo, e enfrentou Dona Clara. Falem o que quiser. Meu milho vai calar vocês, disse firme, saindo com a cabeça erguida. Em casa, olhou o milharal, os brotos crescendo, e sentiu a mãe ali. Tô lutando por nós, mainha, sussurrou. Mas uma carta chegou, escondida no baú da mãe. Uma dívida antiga do sítio, do banco, com prazo de meses. Como ninguém me falou, pensou, o coração afundando. O milho era sua única arma, mas a terra parecia pesada demais. Ainda assim, Maria Rita cravou a enxada com força, jurando que o sítio seria dela, e de ninguém mais. O sol castigava a terra, mas Maria Rita não parava. 2 meses haviam se passado desde que João Carlos a abandonara, e o milharal replantado após a tempestade começava a mostrar vida. Os brotos, agora mais altos, balançavam com folhas verdes que brilhavam ao amanhecer. Ela cavava com a enxada enferrujada, as mãos calejadas ardendo, o colar da mãe balançando no peito. Cada golpe era uma promessa: salvar o sítio, pagar a dívida do banco, calar a vila. Mas o peso da luta crescia. O prazo da dívida, 6 meses, segundo a carta encontrada, apertava. E o dinheiro que tinha mal comprava comida. Tô plantando esperança, mas comendo poeira, pensava, enxugando o suor com um pano velho. A vila não ajudava. No armazém, as fofocas cortavam como faca. Maria Rita tá se matando por nada. Aquele sítio é um túmulo, dizia Dona Clara, enquanto outros riam. Maria Rita ouvia, calada, e voltava para o sítio, onde o milho era sua única resposta. O rádio, traiçoeiro, trouxe uma notícia de João Carlos. Ele comprara uma mansão na capital cercado de luxo e mulheres. Tá vivendo como sultão, riu seu Zé no armazém, sem notar o olhar duro dela. Maria Rita desligou o rádio com força, o colar quente contra a pele. Que ele afunde, murmurou, mas a raiva vinha com lembranças. Anos atrás, João prometera um futuro juntos, rindo com ela na varanda. Como vira isso? Pensava, a enxada cravando mais fundo. À noite, sozinha, pegou o caderno rasgado e rabiscou. Milho maior. Pago o banco. Mostro para ele. Mas uma voz dentro dela sussurrava. E se não der? Pela primeira vez, duvidou. Mainha, será que fiz besteira ficando? Perguntou ao colar. O silêncio do sítio como resposta. Rafael aparecia quase toda semana. Um alívio que Maria Rita ainda media com cuidado. Ele trouxe um pulverizador emprestado para proteger as plantas de lagartas. Tu tá regando errado, Maria. O sol queima a água, disse, ajustando a mangueira. Ela cruzou os braços, desconfiada. E tu sabe tudo, é? Ele riu sem se ofender. É meu trabalho. Posso te ensinar se quiser. Maria Rita cedeu, anotando dicas no caderno. Espaçar mudas, usar palhada. Enquanto trabalhavam, Rafael contou que crescera numa roça parecida, com a mãe lutando sozinha. Ela perdeu tudo, mas me ensinou a não desistir, disse, olhando o horizonte. Maria Rita sentiu um eco da própria história. Tua mãe era forte, respondeu, baixo, o colar pesando menos. Por que tu me ajuda tanto? Perguntou direta. Ele sorriu, gentil. Porque vejo ela em tu. O comentário ficou na cabeça dela, mas o medo de confiar ainda mandava. Foco no milho, pensou, ignorando o calor no peito. O maior susto veio da vila. Dona Lourdes, a vizinha idosa, apareceu uma noite ofegante. Menina, o banco tá de olho no teu sítio. Falei com meu sobrinho que trabalha lá. Eles querem te apertar. Maria Rita sentiu o chão tremer. Como assim? A carta já dizia tudo. Dona Lourdes suspirou. Eles escondem o pior, filha.
Tua mãe pegou o empréstimo para salvar a lavoura, mas nunca contou. Maria Rita lembrou da mãe, exausta, escondendo as contas. Mainha, por que não me disse? Murmurou, o colar apertado na mão. No dia seguinte foi ao banco na cidade, pedalando uma bicicleta emprestada. O gerente de terno suado mal olhou para ela. O sítio está hipotecado, dona Maria. 6 meses ou vai a leilão. Ela saiu com um nó na garganta. O número, milhares de reais queimando na cabeça. Tô sozinha, pensou, chorando na estrada, o colar como única companhia. De volta, Maria Rita dobrou o trabalho. Acordava às 4, cavava, regava, consertava o telhado furado. Rafael apareceu trazendo adubo. Vi tua cara no banco. O que tá pegando? Perguntou preocupado. Ela hesitou, mas contou da dívida, a voz falhando. Tô tentando, mas parece que o mundo tá contra mim. Ele ouviu, calado, e pegou a enxada. Vamos cavar juntos, esse milho vai te salvar. Passaram o dia no milharal, suando, rindo para espantar o medo. À noite dividiram um pão com café. Tu não desiste, né? Disse Rafael, olhando-a. Ela sorriu, tímida. Aprendi com a terra. O olhar dele demorou e ela desviou, o coração acelerado. Para, Maria. O sítio vem primeiro, pensou, mas o colar parecia mais leve. A vila trouxe um desafio novo. No armazém, Dona Clara riu alto. Maria Rita acha que é homem para cuidar de fazenda. Isso não é para mulher. A raiva subiu quente e Maria Rita enfrentou-a na hora. Fazenda é para quem sua, Dona Clara, e eu suo mais que qualquer um aqui, disse, firme, os olhos brilhando. A vila ficou quieta e ela saiu, o peito inflado. Mainha, tu ia gostar disso, pensou sorrindo pro colar. Mas o comentário machucou. À noite, sozinha, olhou o milharal e se perguntou, e se ela tiver razão? Será que sou grande o suficiente? A dúvida doeu, mas o colar trouxe a voz da mãe. Tu é minha semente, Maria. Ela enxugou uma lágrima e voltou ao trabalho, decidida. Enquanto isso, o milharal crescia, as espigas engrossando. Maria Rita vendeu as primeiras na vila, trocando por ferramentas e comida. Era pouco, mas um começo. Se aguentar até a safra grande, pago o banco. Planejava, anotando tudo. Rafael sugeriu levar o milho para a feira da cidade. Teu milho é bom, Maria. Lá vão pagar mais, disse. Ela hesitou. A viagem era longa, a carroça velha, mas aceitou. Se é para lutar, que seja grande, decidiu. Na primeira feira, vendeu metade, o dinheiro comprando adubo e uma lona para o telhado. Tô subindo, pensou, animada. Mas o cansaço cobrava. Uma noite a carroça quebrou na estrada, e ela carregou as espigas nas costas, o colar balançando com cada passo. Rafael, passando por ali, ajudou-a até o sítio. Tu não precisa fazer tudo sozinha, disse gentil. Ela não respondeu, mas guardou as palavras. O sítio começava a mudar. Maria Rita contratou Ana, uma moça da vila que precisava sustentar o filho. Tu me lembra eu mesma, disse, entregando um avental. Ana sorriu tímida e virou sua sombra, mas o banco mandou outra carta, com juros que engoliam o lucro. Eles querem me derrubar, desabafou com Rafael, o colar apertado na mão. Ele prometeu ajudar, e ela, pela primeira vez, acreditou um pouco. O milharal crescia, mas a luta era maior que ela imaginava. Mainha, me guia, sussurrou, olhando as estrelas, pronta para o que viesse. O milharal começava a contar sua história. Sob o sol quente de Minas Gerais, as plantas de Maria Rita erguiam-se firmes, as espigas engrossando como promessas de um futuro que ela mal ousava sonhar. 4 meses haviam se passado desde que João Carlos a abandonara com o sítio falido. E agora, os brotos frágeis eram fileiras verdes que enchiam o peito dela de orgulho. Ela caminhava entre as plantas, o colar da mãe balançando, as mãos calejadas tocando as folhas com cuidado. Mas o prazo do banco, agora há 4 meses, pesava como uma pedra. O dinheiro das vendas na feira da cidade comprava adubo, consertava o poço, mas mal arranhava a dívida. Tô subindo, mas o buraco é fundo, pensava, refazendo contas no caderno novo que Rafael insistira em dar. A vila, antes venenosa, dividia-se. Alguns admiravam, outros invejavam. Maria Rita tá metida, achando que é patroa, cochichavam no armazém. Ela ignorava, mas cada palavra era uma faísca que queimava abaixo. Ana, a ajudante,
Tornava-se mais que uma trabalhadora. Mãe solteira com um menino de 5 anos, ela trazia ao sítio uma força quieta que lembrava a Maria Rita, sua mãe. Meu Lucas depende de mim, como eu dependo do teu milho, disse Ana uma tarde, enquanto separavam espigas. Maria Rita sorriu, entregando um saco extra. Então a gente se segura, Ana. A amizade crescia, mas Ana tinha seus medos. Às vezes penso que não dou conta dele, confessou, baixo, os olhos no chão. Maria Rita apertou o ombro dela. Tu é maior que isso, como eu tô aprendendo a ser. O colar parecia aquecer, e ela sentiu a mãe ali, aprovando. Ana virou sua sombra, organizando a feira, mas o sítio exigia mais mãos, e Maria Rita hesitava. Será que sei liderar? Pensava, o peso de ser dona, assustando tanto quanto o banco. Rafael era a luz nos dias duros. Ele aparecia com ideias, irrigação melhor, solo mais rico, e um jeito que desarmava a desconfiança dela. Numa manhã trouxe uma muda de girassol. Para alegrar tua casa, disse sorrindo. Maria Rita riu, plantando-a perto da varanda. Tu é bobo, Rafael, mas guardou o gesto no peito como o colar. Ele ajudava na feira, negociando com fregueses que pechinchavam, e contava histórias da roça onde crescera. Minha mãe dizia que a terra fala com quem escuta, disse, enquanto consertavam a carroça. Maria Rita olhou-o curiosa. E o que tua terra dizia? Ele sorriu, os olhos encontrando os dela. Que gente como tu faz ela cantar? Ela desviou o olhar, o coração acelerado, mas não tão assustada. Ele não é João, pensou, o colar mais leve. Quando Rafael ficou até tarde, ajudando a reforçar o telhado, ela ofereceu um bolo de milho. Obrigada por acreditar em mim, disse sincera. Ele só sorriu e o silêncio era quente, cheio de algo que ela começava a querer. Mas a luta não perdoava. Um comerciante da cidade, seu Otávio, apareceu no sítio, o charuto fedendo, o sorriso falso. Teu milho tá razoável, menina. Compro tudo baratinho para te ajudar, disse, os olhos duros. Maria Rita cruzou os braços, o colar firme no peito. Quanto é baratinho? O preço era uma esmola. Mal pagava as sementes. É pegar ou largar. Mulher não dura nesse ramo, retrucou ele, cínico. A raiva subiu, mas ela segurou a língua. Vou pensar, disse seca, mandando-o embora. Acha que sou boba? Esse milho é meu sangue, desabafou com Ana, que assentiu, furiosa. Maria Rita decidiu vender direto em Uberaba, onde Rafael conhecia um mercado grande. É longe, mas é justo, disse ele. Ela aceitou, o colar lembrando a mãe. Não baixa a cabeça, filha. A viagem para Uberaba foi uma batalha. Maria Rita emprestou uma caminhonete de Dona Lourdes, pagando com milho, e carregou as melhores espigas. Rafael dirigiu, e na estrada falaram como amigos. Quero ensinar agricultura para as crianças da vila um dia, disse ele, sonhador. Maria Rita abriu-se contando da mãe, que morreu sem ver o sítio vivo. Tô fazendo por ela, disse o colar quente. Rafael tocou a mão dela, leve. Tu já tá fazendo, Maria. O toque ficou nela, mas o medo de liderar voltou. E se eu não for grande o suficiente para essa fazenda? Pensou olhando a estrada. Em Uberaba, seu Geraldo, dono do mercado, provou o milho e sorriu. Isso é ouro, menina. Quero tudo. O preço era bom. O contrato assinado com a mão tremendo. Na volta, Maria Rita riu alto. Consegui, Rafael. Ele riu com ela, e pararam num boteco brindando com guaraná. Tô contigo, Maria, disse ele, e ela deixou o olhar dele ficar, só um pouco. De volta ao sítio, o alívio durou pouco. Uma carta do banco chegou, aumentando os juros. Eles querem me engolir, desabafou com Ana, o colar apertado. Ana, tímida, sugeriu vender na vila também. As mulheres estão do teu lado, Maria. Inspirada, Maria Rita foi ao armazém e enfrentou as fofocas. Quem quiser milho bom, é comigo. Quem quiser falar, que fale com a parede, disse firme. Algumas mulheres compraram e Dona Clara ficou quieta. Mainha, tu ia rir, pensou sorrindo, mas Otávio não esquecia. Um freguês da feira recusou as espigas, dizendo que ouviu coisas. Ele tá me sufocando, contou a Rafael, que prometeu investigar. Otávio é forte, mas não intocável, disse sério. Maria Rita assentiu, mas sentia ele por perto, como um lobo. O milharal crescia, e Maria Rita contratou mais um ajudante, um menino da vila chamado Lucas, homônimo do filho de Ana. É por ele que trabalho,
disse Ana, emocionada. Maria Rita sorriu, mas o medo de liderar apertava. E se eu falhar com eles? Pensou, o colar lembrando a mãe. Tu é minha força. Ela planejava a próxima safra, sonhando com máquinas, mas o banco rondava e Otávio era uma sombra. Uma noite, na varanda, olhou o girassol florescendo e fez uma promessa. Mainha, vou ser grande. Por ti, por mim, por eles. O milho balançava como se respondesse, mas o caminho parecia mais longo que nunca. O milharal dançava sob o céu limpo, as espigas tão gordas que dobravam os talos. Maria Rita, parada na varanda com uma caneca de café, sentia o sítio pulsar com vida. 6 meses haviam se passado desde que João Carlos a abandonara, e o que era um terreno seco agora era uma fazenda em ascensão. O milho chegava a Uberaba, e seu Geraldo falava de compradores em Brasília. Ela empregava 3 ajudantes, Ana, Lucas e um novo Pedro, e a casa com telhado novo não pingava mais. Mas o prazo do banco, há 3 meses, era um peso constante. O dinheiro das vendas crescia, mas os juros engoliam o lucro. Tô correndo contra o vento, pensava, o colar da mãe quente no peito, enquanto contava moedas no caderno novo. A vila, dividida, misturava respeito e inveja. Maria Rita tá ficando rica, diziam no armazém, mas ela sabia que rica era quem dormia sem medo, e isso ainda não tinha. Ana era agora sua irmã de luta. Uma noite, enquanto separavam espigas, ela desabafou. Lucas está doente, Maria. Não sei se pago o remédio ou a comida. Maria Rita, sem hesitar, deu o que tinha no bolso. Teu menino vem primeiro. A gente dá um jeito. Ana chorou, abraçando-a, e Maria Rita sentiu a mãe ali, no colar. Mainha, tu cuidava de todos, pensou, lembrando-a na cozinha dividindo o pouco com vizinhos. Mas liderar Ana e os outros assustava. E se eu levar eles pro buraco? Perguntava, olhando o milharal. A dúvida crescia, mas Ana a puxava de volta. Tu é nossa força, Maria. Não esquece, disse firme, e ela sorriu o colar mais leve. Contratou Pedro, um rapaz quieto da vila, mas notava ele distante, sempre saindo cedo. Cuidado com quem tá perto, pensou, um eco do instinto que a salvaria. Rafael era a ponte para um futuro que Maria Rita começava a enxergar. Ele coordenava as vendas, trazia ideias, um armazém para o milho, máquinas usadas e um calor que ela não podia mais negar. Numa tarde, consertando a cerca, ele parou. Sério, quero te levar para jantar na cidade, Maria, quando tu quiser. Ela riu nervosa, o colar balançando. Rafael, o sítio tá me engolindo. Ele segurou a mão dela gentil. Eu sei, mas tu merece mais que trabalho. Ela não puxou a mão, o coração disparado. Vou pensar, disse, e ele sorriu paciente. À noite na varanda, o girassol florescia, e ela escreveu no caderno. Talvez com ele. O medo de João Carlos ainda mordia, mas Rafael era diferente, e o colar parecia concordar. Quando ele trouxe uma mangueira nova, dizendo, pro teu milho brilhar, ela abraçou-o rápido, mas sincero. Tu é teimoso, brincou, e ele riu, o olhar dizendo tudo. O maior desafio veio de seu Otávio. O comerciante, furioso com o sucesso dela em Uberaba, intensificou o boicote. Na feira da cidade, fregueses sumiam, e Maria Rita ouviu cochichos. O milho dela não presta. É ele, pensou, o sangue fervendo. Contou a Rafael, que descobriu com um feirante amigo. Otávio pagava para espalhar mentiras. Ele tá apertado, Maria. Dívidas com fornecedores. Se tu aguentar, ele cai, disse Rafael sério. Ela assentiu, mas Otávio foi além. Um dia, um caminhão de Uberaba devolveu espigas dizendo que chegaram ruins. Maria Rita checou. Perfeitas. Ele tá comprando gente, desabafou com Ana, o colar apertado. Decidiu ir à cidade confrontá-lo. No depósito dele, Otávio riu, o charuto fedendo. Mulher não aguenta esse jogo, Maria Rita. Desiste ou te quebro. Ela encarou-o firme. Meu milho vai te enterrar, Otávio. Saiu tremendo, mas decidida. A vila trouxe outro golpe. No armazém, Dona Clara espalhava. Maria Rita tá se achando, mas é só uma roceira metida. Cansada, Maria Rita enfrentou-a. Fala o que quiser, Dona Clara. Meu milho tá na mesa de muita gente, e o teu veneno não chega lá, disse a voz cortante. Algumas mulheres aplaudiram e ela saiu, o peito inflado. Mainha, tu ia gostar.
pensou o colar quente, mas o preconceito doía. À noite, sozinha, olhou o milharal e se perguntou: sou mesmo capaz de ser dona disso tudo? A dúvida de liderar voltava, mais forte, como se o sítio pedisse mais dela. Mainha, me mostra o caminho, sussurrou, o colar na mão, lembrando-a sorrindo na roça, ensinando-a a plantar. Enquanto isso, o milharal rendia. Maria Rita vendeu uma carga grande para seu Geraldo, pagando salários e uma máquina de debulhar usada, um sonho que parecia impossível. Ana comemorou, abraçando-a. Tô vendo uma fazenda aqui, Maria. Lucas, o menino, corria entre as plantas, e Maria Rita riu, mas notava Pedro, o ajudante, sempre calado, olhando de longe. Ele tá estranho, disse a Ana, que concordou. Vigia, Maria, nem todo mundo é como a gente. Rafael sugeriu levar o milho para Brasília, onde conhecia um comprador justo. Teu milho merece mais, Maria, disse, e ela aceitou, planejando a viagem. Se é para crescer, que seja alto, decidiu, o colar brilhando no peito. Mas o banco não perdoava. Uma carta chegou avisando que a dívida subira com taxas novas. Eles querem meu sangue, desabafou com Rafael, que leu o papel, sério. Tu tá perto de pagar, não deixa eles te assustarem. Ela assentiu, mas o medo de falhar com Ana, Lucas e os outros apertava. E se eu não for líder o suficiente? Pensou, o colar lembrando a mãe. Tu é minha semente. Inspirada, Maria Rita chamou Ana para planejar a safra. Quero teu olho nisso, Ana. Confio em tu, disse, e Ana sorriu emocionada. O sítio crescia, mas Otávio rondava, e Pedro continuava estranho. Uma noite, Maria Rita encontrou um pano com cheiro de gasolina perto da cerca. Alguém tá testando, pensou, o colar firme. Contou a Rafael, que prometeu vigiar. Ninguém toca no teu milho, disse, e ela acreditou, o girassol na varanda como prova. O milharal era sua fortaleza, mas Maria Rita sabia que fortaleza nenhuma era a prova de traição. Planejando a viagem para Brasília, sonhava com exportação, mas o banco, Otávio e a dúvida de liderar eram sombras. Mainha me segura, sussurrou, olhando as estrelas, o sítio vivo ao redor, pronto para o próximo passo. O milharal erguia-se como um exército verde, as espigas pesadas anunciando uma colheita que podia mudar tudo. Maria Rita caminhava entre as fileiras, o colar da mãe brilhando contra o peito, os olhos fixos no horizonte que ela começava a chamar de seu. 8 meses haviam se passado desde que João Carlos a abandonara. E o sítio, antes um campo de derrotas, agora era uma fazenda viva. O milho chegava a Brasília, e seu Geraldo negociava com São Paulo, sonhando com exportação. Ela empregava 5 ajudantes, com Ana liderando ao seu lado, e a casa, com varanda nova, parecia sorrir. Mas o prazo do banco, há 2 meses, era uma corrente que apertava. O dinheiro das vendas pagava salários, máquinas, mas a dívida teimava em crescer. Tô tão perto, pensava, traçando planos no caderno, o colar quente como a voz da mãe. A vila a chamava de Dona Maria, com respeito misturado a ciúmes, mas ela sabia que o topo era escorregadio. Ana era a força que Maria Rita não esperava. Uma tarde, enquanto carregavam sacos, Ana parou, ofegante. Maria, Lucas está melhor, graças ao remédio que tu pagou, mas tenho medo de não ser suficiente para ele, disse, os olhos úmidos. Maria Rita abraçou-a, o colar tocando o ombro dela. Tu é mãe, Ana. Isso já é tudo. O sítio vai cuidar de vocês. Ana sorriu, mas a conversa trouxe um peso novo. E eu sou líder para eles? Pensou Maria Rita, olhando os ajudantes. Ana, Lucas, Pedro e 2 novos, José e Clara. Pedro, sempre calado, ainda a incomodava, saindo cedo com desculpas vagas. Cuidado com quem tá perto, ecoava, e ela pediu a Ana para vigiá-lo. Algo não cheira bem, disse, e Ana assentiu, leal como irmã. Rafael era o alicerce do sítio, e algo mais que Maria Rita não nomeava. Ele organizava transportes, ensinava os ajudantes a proteger o solo, e trazia uma paz que ela não conhecia. Numa manhã, trouxe um rádio novo. Para tocar forró, não fofoca, disse piscando. Ela riu, e à noite dançaram com Ana e os outros, o milharal como plateia. Depois, na varanda, ele ficou sério. Quero te levar para conhecer minha mãe, Maria. Quando isso aqui acalmar. Ela sentiu o coração pular, o colar quente. Rafael,
É muito agora, disse, mas ele segurou a mão dela, firme. Não é agora. É para te mostrar que tô aqui de verdade. Ela não fugiu, o girassol na varanda brilhando. Tá bom, sussurrou, e ele sorriu, paciente. Quando Rafael ficou até tarde, reforçando o celeiro, ela trouxe um café quente. Tu não cansa, né? Brincou, e ele riu. Não quando é por ti. O olhar dele ficou e ela deixou, o colar mais leve que nunca. Mas seu Otávio não dava trégua. O boicote crescia. Em Brasília, um comprador hesitou, dizendo que ouviu coisas sobre o milho. Maria Rita checou cada espiga. Impecáveis. Ele tá pagando caro para me parar, desabafou com Rafael, que descobriu mais. Otávio tá devendo muito. Tá desesperado, atacando tu para se salvar, disse, sério. Maria Rita decidiu enfrentá-lo de novo, mas não no depósito. Foi ao mercado de Uberaba, onde Otávio negociava, e falou alto, com fregueses ouvindo. Meu milho é limpo, seu Otávio. Quem mente é quem tá afundando, disse, o colar brilhando. Ele ficou vermelho, gaguejando, e ela saiu, o peito inflado. Mainha, tu ia aplaudir, pensou, mas sabia que Otávio não pararia. Dias depois, Pedro foi pego por Ana mexendo nos sacos do celeiro à noite. Tava checando, disse ele, mas Maria Rita viu um bilhete no bolso dele arrancado na briga. Acaba com o milho dela. É Otávio, pensou, mandando Pedro embora. Ninguém trai meu sítio, disse, firme, Ana ao lado. A vila trouxe um desafio diferente. Um fazendeiro local, seu Marcos, apareceu impressionado com o milharal. Teu milho é bom, Maria, mas mulher no comando assusta os grandes. Quer vender para mim mais fácil? Ofereceu, honesto, mas com pena. Maria Rita recusou, o colar quente. Esse sítio é meu, seu Marcos. Não vendo, faço maior. Ele sorriu, respeitando, mas o comentário doeu. E se eu não aguentar os grandes? Pensou, o medo de liderar voltando. À noite, olhou os ajudantes dormindo na casa velha, Ana ninando Lucas, e sentiu o peso. Mainha, tô tentando ser tu, sussurrou, o colar lembrando-a sorrindo na roça. Inspirada, chamou Ana para planejar a próxima safra. Quero tu como minha mão direita, Ana. Confio, disse, e Ana chorou aceitando. O milharal rendia, e Maria Rita pagou metade da dívida, indo ao banco com Rafael. O gerente, que antes a ignorava, ofereceu café. Tá indo bem, dona Maria, mas falta muito, disse, seco. Ela saiu com um nó na garganta, mas o colar a segurou. Comprou uma debulhadora nova e os ajudantes comemoraram. Tô vendo uma fazenda, Maria, disse José, e ela riu, mas notava olhares na vila. Eles querem meu lugar, pensou, o colar firme. Rafael sugeriu exportação, mostrando um contato em São Paulo. Teu milho pode cruzar o mar, disse, e ela aceitou, sonhando alto. Se é para ser grande, que seja o mundo, decidiu, planejando a viagem. Mas o banco mandou outra carta, com juros que cortavam o lucro. Eles querem minha alma, desabafou com Ana, o colar apertado. Ana, agora mais confiante, sugeriu feiras regionais. As mulheres estão com tu, Maria. Vamos juntas. Inspirada, Maria Rita organizou uma venda na vila com Ana liderando. As mulheres compraram, e Dona Lourdes trouxe um bolo. Tua mãe ia ter orgulho, disse, e Maria Rita sorriu, o colar quente. Mas Otávio rondava. Rafael descobriu que ele contratara capangas, e Maria Rita reforçou a cerca. Ninguém toca no meu milho, jurou, o colar brilhando. Uma noite, encontrou pegadas no milharal, frescas, grandes. Ele tá perto, disse a Rafael, que prometeu vigiar. Tô contigo até o fim, disse. E ela acreditou, o girassol na varanda como prova. O sítio crescia, mas Maria Rita sentia o peso de liderar, de proteger Ana, Lucas e o milho. Mainha, me guia, sussurrou, olhando o céu, o colar na mão. O banco, Otávio. E o medo de falhar eram sombras, mas o milharal brilhava e ela sabia que o próximo passo decidia tudo. O milharal brilhava sob o sol de fim de tarde, as espigas tão pesadas que pareciam joias da terra. Maria Rita, de pé entre as fileiras, sentia o sítio vivo, um organismo que respirava com ela. 10 meses haviam se passado desde que João Carlos a abandonara, e o que era um campo seco agora era uma fazenda que alimentava Brasília e sonhava com São Paulo. Ela empregava 7 ajudantes, com Ana como braço direito, e a casa com portas novas,
parecia abraçá-la. O colar da mãe, sempre no peito, era sua bússola, mas o prazo do banco, há 1 mês, cortava como faca. O dinheiro das vendas pagava máquinas, salários e metade da dívida, mas os juros engoliam o resto. Tô na reta final, pensava, rabiscando no caderno, o girassol na varanda florescendo como prova de que resistia. A vila a reverenciava, chamando-a de Dona Maria, mas sussurrava inveja. Ela subiu rápido, vai cair mais, diziam no armazém. Maria Rita ignorava, focada no milho, mas sabia que o topo era frágil. Ana era sua rocha. Uma manhã, enquanto descarregavam sacos, Ana riu, contando do filho. Lucas quer ser fazendeiro como tu, Maria. Ela sorriu, mas notou um peso nos olhos da amiga. Tô com medo, Maria. E se ele crescer e eu não der conta? Confessou Ana, baixo. Maria Rita segurou a mão dela, o colar quente. Tu tá criando um menino forte, Ana. E eu te seguro, como tu me segura. Ana chorou, agradecida, e Maria Rita sentiu a mãe ali, ensinando-a a liderar com o coração. Mas a responsabilidade pesava. Sou eu quem puxa eles agora, pensou, olhando os ajudantes. Ana, Lucas, José, Clara e 2 novos, Miguel e Sofia. O medo de falhar como líder voltava, mais forte. Mainha, será que sou grande o suficiente? Perguntou ao colar, lembrando-a na roça, sorrindo mesmo na fome. Rafael era a luz que afastava as sombras. Ele negociava com São Paulo, planejava exportação e trazia uma calma que Maria Rita precisava. Numa tarde, consertando o trator, ele parou, suado. Quero uma vida contigo, Maria. Não só o sítio, disse, direto, os olhos firmes. Ela congelou, o colar batendo no peito. Rafael, o banco tá na minha garganta, disse, mas ele se aproximou gentil. Eu sei. E tô aqui, pro banco, pro milho, pra tu. Ela olhou o girassol, o coração acelerado, e cedeu um pouco. Tá bom, Rafael. Um passo de cada vez. Ele sorriu, e ela deixou a mão dele ficar na sua, quente, segura. Quando ele trouxe um caderno de sementes novas, dizendo, pro teu império crescer, ela riu e abraçou-o, demorado. Tu é minha teimosia boa, disse. E ele riu, o girassol testemunha de algo que florescia. Seu Otávio, porém, era uma praga que não morria. Após perder Pedro, ele mudou de tática. Em São Paulo, um comprador hesitou, citando problemas de qualidade. Maria Rita checou. O milho era perfeito. Ele tá comprando gente grande agora. Desabafou com Rafael, que descobriu mais. Otávio tá falido, Maria. Perdeu tudo num negócio errado, mas tá gastando o restinho para te derrubar. Disse furioso. Ela decidiu agir. Com Ana, foi a uma feira regional, onde Otávio aparecia, e falou alto com compradores ouvindo. Meu milho é limpo, testado e vai pro mundo. Quem mente é quem tá com o pescoço na corda, disse, o colar brilhando. Otávio ficou pálido e ela saiu, o peito inflado. Mainha, isso foi por ti, pensou, mas sabia que ele era perigoso. Dias depois, Dona Lourdes trouxe uma fofoca. Otávio tá escondido devendo a Deus, mas cuidado, menina, bicho acuado morde. A vila trouxe um desafio novo. Um engenheiro de Brasília, seu Roberto, visitou o sítio impressionado. Teu milho é ouro, Maria, mas o mercado grande é bruto. Mulher no comando assusta, disse honesto. Ela sentiu o colar quente, a raiva subindo. Meu milho não pergunta meu gênero, seu Roberto. Ele cresce e eu também. Ele sorriu respeitando e ofereceu um contrato maior. Maria Rita aceitou, mas o comentário ficou. E se eu não aguentar o jogo deles? Pensou, o medo de liderar apertando. À noite, olhou os ajudantes comendo na varanda, Ana contando histórias e sentiu o peso. Mainha me ensina a ser grande, sussurrou, o colar lembrando-a rindo na seca, dividindo o milho com estranhos. O milharal rendia, e Maria Rita pagou mais da dívida indo ao banco com Ana. O gerente, agora gentil, avisou. Falta pouco, Dona Maria, mas os juros são duros. Ela saiu decidida, o colar firme, comprou um armazém pequeno e os ajudantes comemoraram. Isso é fazenda, Maria, disse Clara, e ela riu, mas notava olhares na vila. Eles querem meu lugar, pensou, o colar seguro. Rafael trouxe um contato argentino falando de exportação. Teu milho vai cruzar o mar, Maria, disse, e ela planejou a safra, sonhando alto. Se é para ser dona, que seja do mundo, decidiu, o colar brilhando.
Mas Otávio jogava sujo. Uma noite, Maria Rita acordou com latidos. Pegou a enxada e correu para o milharal. Rafael atrás, vindo do alojamento. Encontraram talos quebrados, pegadas frescas, um pano com gasolina. Ele mandou capangas, disse Rafael, furioso, prometendo avisar a polícia rural. Maria Rita tremia, não de medo, mas de raiva. Ninguém toca no meu sítio, jurou, o colar quente. Reforçou a cerca, contratou um vigia e Ana liderou os turnos. Tô contigo, Maria, disse ela. E Maria Rita sentiu a força da amiga. O banco mandou outra carta, o prazo apertando. Falta um mês, desabafou com Rafael, que abraçou-a. Tu vai vencer, Maria, eu sei. Ela acreditou, o girassol na varanda como farol. O sítio era uma família, mas Maria Rita sentia o peso de liderar, proteger Ana, Lucas e o milho. Mainha, me carrega, sussurrou, olhando o céu, o colar na mão. Otávio, o banco, e o medo de falhar eram sombras, mas o milharal brilhava, e ela sabia que a próxima colheita decidia tudo. O milharal brilhava como um mar verde, as espigas tão gordas que pareciam prontas para contar sua própria história. Maria Rita caminhava entre as fileiras, o colar da mãe quente no peito, os olhos fixos no sítio que agora era mais que um sonho. 11 meses haviam se passado desde que João Carlos a abandonara, e o terreno seco virara uma fazenda que alimentava São Paulo e mirava a Argentina. Ela empregava 10 ajudantes, com Ana como sua sombra, e a casa, com janelas novas, parecia cantar ao amanhecer. Mas o prazo do banco, 2 semanas, era um nó que apertava o coração. O dinheiro das vendas pagava máquinas, salários e 3/4 da dívida, mas o resto dependia da colheita final. É agora ou nunca, pensava, rabiscando no caderno o girassol na varanda alto como um farol. A vila a chamava de Rainha do Milho, com reverência e ciúmes. Maria Rita tá voando alto, diziam no armazém, mas ela sabia que voar era perigoso. Ana era sua força diária. Uma tarde, enquanto consertavam sacos, Ana sorriu contando do filho. Lucas desenhou teu milharal, Maria. Disse que quer ser como tu. Maria Rita riu, mas viu um peso nos olhos dela. Tô com medo de ele sonhar grande e eu falhar, confessou Ana abaixo. Maria Rita segurou a mão dela, o colar quente. Teu menino tem a melhor mãe, Ana, e o sítio é nosso porto. Ana abraçou-a, e Maria Rita sentiu a mãe ali, guiando-a a liderar com amor. Mas o peso de ser dona crescia. Sou eu quem carrega eles, pensou, olhando os ajudantes. Ana, Lucas, José, Clara, Miguel, Sofia e 4 novos. O medo de falhar como líder voltava, cortante. Mainha, será que sou forte o suficiente? Perguntou ao colar, lembrando-a na roça, dividindo o pão na fome. Rafael era o chão que a segurava. Ele coordenava transportes, negociava com a Argentina e trazia uma paz que ela abraçava. Numa manhã, trouxe um colar de sementes. Para te lembrar que tu cresce com a terra, disse sorrindo. Ela riu, colocando-o com o da mãe. Tu é bobo, Rafael. Mas à noite, na varanda, ele ficou sério. Quero construir algo contigo, Maria. Além do milho. Ela sentiu o coração disparar, o colar quente. Rafael, o banco tá me matando, disse, mas ele se aproximou firme. Eu sei. Tô aqui para tudo. Pro banco. Pra vida. Ela olhou o girassol. Cedeu e abraçou-o, demorado. Um passo por vez, tá? Sussurrou, e ele riu, feliz. Quando ele planejou a exportação, dizendo, teu milho vai pro mundo, ela sorriu confiante. Contigo eu acredito, disse, e o colar parecia aprovar. Seu Otávio, porém, era uma sombra viva. Após o ataque dos capangas, ele sumira, mas Rafael trouxe notícias. Ele tá escondido, falido, mas contratou um último golpe. A polícia tá atrás, disse tenso. Maria Rita assentiu, o colar firme. Que venha, meu milho é mais forte. Mas Otávio jogou baixo. Em São Paulo, um comprador cancelou alegando milho mofado. Maria Rita checou. Perfeito. Ele tá no porto trocando cargas. Desabafou com Ana, o sangue fervendo. Decidiu agir. Com Rafael foi ao Porto de Santos, onde Otávio negociava às escondidas. Enfrentou-o na frente de transportadores. Meu milho é limpo, Otávio. Tua mentira tá acabando, disse, o colar brilhando. Ele gritou, mas a polícia rural apareceu, levada por Rafael, que arriscara tudo para denunciá-lo. Otávio foi preso, algemado,
E Maria Rita saiu tremendo, mas vitoriosa. Mainha, isso foi por nós, pensou Rafael ao lado, orgulhoso. A vila trouxe um desafio novo. Um jornalista de Uberaba veio querendo uma matéria. Tua história é Brasil, Maria. Mulher que venceu a roça, disse. Ela hesitou, mas aceitou, contando tudo com Ana ao lado. A matéria saiu, e pedidos dobraram, mas trouxe olhares. Eles querem meu lugar, pensou o colar seguro. Dona Lourdes visitou trazendo bolo. Tua mãe ia chorar de orgulho, menina, disse. E Maria Rita sorriu, lembrando-a na cozinha, ensinando-a a sonhar. Mas o peso de liderar voltou. E se eu não aguentar a fama? Pensou vendo os ajudantes rirem na varanda. Inspirada, chamou Ana. Quero tu na frente comigo, Ana. Somos duas, disse. E Ana aceitou, emocionada. O milharal rendia e Maria Rita foi ao banco, pagando quase tudo. O gerente, agora humilde, avisou. Falta pouco, Dona Maria, mas é duro. Ela saiu decidida, o colar firme. Comprou um terreno ao lado, sonhando com expansão, e os ajudantes comemoraram. Isso é império, Maria, disse Miguel. E ela riu, mas sentia uma tontura estranha que escondia como cansaço. Mainha me segura, pensou, o colar quente. Rafael trouxe um contrato argentino, falando de exportação maior. Teu milho vai voar, Maria, disse. E ela planejou a colheita final sonhando com uma escola de plantio. Se é para ser grande, que seja eterno, decidiu, o colar brilhando. Mas o banco mandou a última carta, exigindo o resto em 2 semanas. Eles querem meu fôlego, desabafou com Rafael, que abraçou-a. Tu vai pagar, Maria, eu sei. Ela acreditou, mas a tontura voltou mais forte e Ana notou. Maria, tu tá pálida. Vai no médico, disse preocupada. Maria Rita riu, negando, mas prometeu. O sítio era uma família, com Ana liderando turnos, e Maria Rita sentia a força deles. Ninguém me derruba, jurou, o colar quente. Uma noite, olhou o milharal e viu pegadas antigas, de Otávio, agora preso. Acabou, pensou aliviada, mas algo dizia que o último teste era outro. Mainha me guia, sussurrou. O girassol na varanda como luz, o sítio pronto para a batalha final. O milharal cantava com o vento, as espigas reluzindo como ouro sob o sol de Minas Gerais. Maria Rita, parada na varanda, segurava o caderno, os olhos traçando o império que construíra. 1 ano havia se passado desde que João Carlos a abandonara. E o sítio, antes um esqueleto de terra rachada, era agora uma fazenda que cruzava fronteiras. O milho chegava à Argentina, com pedidos do México a caminho, e ela empregava 12 ajudantes, com Ana liderando como irmã. A casa, com telhado firme e uma varanda ampla, parecia viva, o girassol de Rafael florescendo como um farol. Mas o prazo do banco, 1 semana, era uma faca no peito. O dinheiro das vendas cobria quase tudo, mas a colheita final decidia o destino. É meu tudo ou nada, pensava, o colar da mãe quente enquanto contava cada centavo. A vila a chamava de Dona Maria, a rainha, com orgulho e inveja. Ela venceu o mundo, diziam no armazém, mas Maria Rita sabia que o mundo testava quem vencia. Ana era sua espinha dorsal. Uma manhã, enquanto carregavam caminhões, Ana riu, mostrando um desenho do filho. Lucas disse que teu milho toca as estrelas, Maria. Ela sorriu, mas viu um brilho novo nos olhos da amiga. Tô pensando em estudar agricultura, Maria. Por ele, por mim, disse Ana, tímida. Maria Rita abraçou-a, o colar quente. Tu vai brilhar, Ana. O sítio te leva lá. Ana chorou, agradecida. E Maria Rita sentiu a mãe ali, ensinando-a a liderar com esperança. Mas a responsabilidade pesava. Sou eu quem puxa eles para o futuro, pensou, olhando os ajudantes. Ana, Lucas, José, Clara, Miguel, Sofia e 6 novos. O medo de falhar como líder ainda mordia, mais sutil, mais presente. Mainha, será que sou grande o suficiente para eles? Perguntou ao colar, lembrando-a na roça, sorrindo na seca. Rafael era o lar que ela abraçava. Ele negociava com o México, organizava o porto e trazia uma força que a completava. Numa tarde, consertando a debulhadora, ele parou, suado. Quero uma família contigo, Maria. Quando tu estiver pronta, disse, os olhos claros. Ela sentiu o colar pulsar,
o coração disparado. Rafael, o banco tá na minha nuca, disse, mas ele segurou a mão dela firme. Eu sei, tô aqui pro banco para sempre. Ela olhou o girassol, cedeu e beijou-o, leve, mas verdadeiro. Tá bom, Rafael. Juntos, sussurrou, e ele riu, feliz. Quando ele trouxe um plano de escola de plantio, dizendo, para crianças como Lucas, ela sorriu confiante. Tu é meu futuro, disse, e o colar brilhou, como se a mãe aprovasse. O banco, porém, não perdoava. Uma carta chegou, exigindo o pagamento em 7 dias. Eles querem meu sangue, desabafou com Ana o colar apertado. Ana, agora firme, sugeriu vender direto na vila. As mulheres estão com tu, Maria. Inspirada, Maria Rita organizou uma feira local, com Ana na frente. As vendas explodiram e Dona Lourdes trouxe flores. Tua mãe tá vendo, menina? Disse, e Maria Rita sorriu, o colar quente. Mas a tontura, que ela ignorava como cansaço, voltou, mais forte. Ana insistiu. Maria, vai no médico. Tu tá estranha. Ela riu, prometendo, mas focava no milho que precisava chegar ao porto. Rafael coordenava, mas trouxe uma preocupação. O transporte para o México tá caro, Maria, pode atrasar, disse tenso. Ela assentiu, decidida. Vamos pagar, Rafael. O sítio aguenta. A vila trouxe um desafio final. Um comprador de São Paulo, seu Eduardo, visitou, impressionado. Teu milho é top, Maria, mas o mercado internacional é guerra. Mulher no comando assusta os gigantes, disse honesto. Ela sentiu o colar quente, a raiva subindo. Meu milho não pergunta meu gênero, seu Eduardo. Ele vence, e eu venço. Ele sorriu, assinando um contrato maior, mas o comentário ficou. E se eu não aguentar os gigantes? Pensou, o medo de liderar voltando, agora com o mundo olhando. À noite viu os ajudantes na varanda, Ana contando histórias, e sentiu o peso. Mainha, me ensina a voar, sussurrou, o colar lembrando-a na roça, dando milho a crianças. O milharal rendia, e Maria Rita juntou o dinheiro para o banco, vendendo um trator velho e pedindo adiantamento ao México. Foi ao banco com Rafael, o gerente surpreso. Falta pouco, Dona Maria. Última semana, disse, seco. Ela saiu tremendo, o colar firme, e planejou a colheita final, sonhando com a escola de plantio. Se é para ser eterna, que seja agora, decidiu, o colar brilhando. Mas a tontura piorou, e ela desmaiou no milharal, Ana correndo para ajudar. No posto da vila, o médico pediu exames. Pode ser só estresse, mas vamos ver, disse. Maria Rita negou o medo, focada no sítio, mas Ana segurou a mão dela. Tu é nossa força, Maria. Cuida de ti. Ela assentiu, o colar quente, prometendo ir à cidade. Enquanto isso, o sítio fervilhava. Ana liderava os ajudantes, Rafael corria para o porto, e Maria Rita sentia a família que construíra. Ninguém me derruba, jurou, o colar firme. Uma noite, Dona Lourdes trouxe uma fofoca estranha. Um homem tá perguntando por tu na vila, Maria. Cara de problema, disse preocupada. Maria Rita franziu a testa. Quem? Dona Lourdes hesitou. Não sei, mas não é de bem. Ela voltou para o sítio, o colar apertado, a tontura rondando. Não é Otávio. Ele tá preso, pensou, mas algo dizia que o passado batia à porta. Contou a Rafael que prometeu checar. Tô contigo, Maria, sempre, disse, e ela acreditou, o girassol na varanda como luz. O milharal era sua fortaleza, mas Maria Rita sentia o peso de liderar, proteger Ana, Lucas e o futuro. Mainha me carrega, sussurrou olhando o céu, o colar na mão. O banco, a tontura e o estranho na vila eram sombras, mas o sítio brilhava, e ela sabia que a última batalha vinha, não do milho, mas de algo mais velho. O milharal reluzia sob um céu de nuvens pesadas, as espigas tão cheias que pareciam carregar o peso dos sonhos de Maria Rita. 1 ano e 1 mês haviam se passado desde que João Carlos a abandonara, e o sítio, antes um campo de derrotas, era agora uma fazenda que cruzava oceanos. O milho chegava ao México, com pedidos da Argentina garantidos, e ela liderava 15 ajudantes, com Ana como sua mão direita. A casa, com paredes pintadas e varanda ampla, brilhava como um lar, o girassol de Rafael alto como uma promessa, mas o prazo do banco, 3 dias, era uma corda no pescoço. O dinheiro das vendas estava contado, mas dependia da colheita final. É minha vida na balança, pensava,
o colar da mãe quente no peito, enquanto conferia o caderno. A vila havia como lenda, chamando-a de Dona Maria, a rainha do milho. Ela é Brasil, dizia o jornal de Uberaba, mas Maria Rita sabia que lendas também caíam. Ana era sua bússola. Uma tarde, enquanto organizavam sacos, Ana sorriu, contando do filho. Lucas quer plantar com tu, Maria. Diz que tu é uma estrela. Maria Rita riu, mas viu um brilho firme nos olhos da amiga. Quero começar o curso de agricultura, Maria. Por ele, por nós, disse Ana, decidida. Maria Rita abraçou-a, o colar quente. Tu vai voar, Ana. O sítio é teu chão. Ana agradeceu, olhos úmidos, e Maria Rita sentiu a mãe ali, ensinando-a a liderar com fé. Mas o peso de ser dona rondava. Sou eu quem puxa eles pro amanhã, pensou, olhando os ajudantes. Ana, Lucas, José, Clara, Miguel, Sofia e 9 novos. O medo de falhar como líder, agora mais leve, ainda sussurrava. Mainha, me deixa forte, pediu ao colar, lembrando-a na roça, sorrindo na chuva. Rafael era o futuro que ela abraçava. Ele corria para o porto, negociava com compradores e trazia uma força que a completava. Numa manhã, trouxe um desenho de Lucas, com um milharal, e eles dois. O menino sabe o que importa, disse sorrindo. Maria Rita riu, o colar quente. Rafael, tu é um sonhador. À noite, na varanda, ele ficou sério. Quero nosso filho correndo nesse milharal, Maria, disse os olhos claros. Ela sentiu o coração disparar, a tontura voltando, mas cedeu, beijando-o, firme. Juntos, Rafael. Pra sempre, sussurrou, e ele a levantou rindo. Quando ele planejou a escola de plantio, dizendo para Lucas e outros, ela sorriu confiante. Tu é minha casa, disse, e o colar brilhou, como se a mãe celebrasse. O banco, porém, era cruel. A última carta exigia o pagamento em 3 dias. Eles querem minha alma, desabafou com Ana, o colar apertado. Ana, agora líder, sugeriu uma venda extra na cidade. O povo tá com tu, Maria. Inspirada, Maria Rita organizou uma feira em Uberaba com Ana e os ajudantes. As vendas explodiram e Dona Lourdes trouxe um pão quente. Tua mãe tá dançando no céu, disse, e Maria Rita sorriu, o colar quente. Mas a tontura piorou e ela quase caiu, Ana segurando-a. Maria, o médico já falou, vai agora, disse firme. Maria Rita prometeu, mas focava no milho, que precisava chegar ao México. Rafael liderava os transportes, mas trouxe um susto. Um caminhão quebrou, Maria. Pode atrasar, disse tenso. Ela correu pedindo adiantamento ao México e consertou tudo tremendo. O sítio não para, jurou, o colar firme. A vila trouxe tensão. O estranho mencionado por Dona Lourdes apareceu no armazém, perguntando por Maria Rita. Cara magra, barba suja, jeito de quem perdeu tudo, disse seu Zé preocupado. Maria Rita sentiu um frio, o colar pesado. Não é Otávio, ele tá preso, pensou, mas o passado cutucava. Contou a Rafael, que checou com amigos. Pode ser alguém de fora, Maria, tô de olho, disse protetor. Ela assentiu, mas a tontura voltou, e Ana a levou ao médico na cidade. O exame foi rápido, e o doutor sorriu. Dona Maria, tu tá grávida. Ela congelou, o colar quente, o mundo girando. Grávida. Um filho com Rafael no sítio que salvara. Saiu em silêncio, o coração explodindo, mas guardou o segredo, focada no banco. Mainha, tu sabia, pensou sorrindo pro colar. O milharal rendia, e Maria Rita juntou o dinheiro final vendendo ferramentas velhas e contando cada nota. Foi ao banco com Rafael, Ana cuidando do sítio. O gerente, boquiaberto, contou o dinheiro. Pagou, Dona Maria, o sítio é teu, disse, entregando o recibo. Ela saiu chorando, abraçando Rafael, o colar quente. Consegui, Rafael. É nosso. Ele riu, olhos úmidos. Sempre foi, Maria. Na volta, o sítio parecia maior, o milharal brilhando. Organizaram uma festa na varanda, com Ana cozinhando, Lucas correndo e os ajudantes dançando forró. Isso é família, disse José, e Maria Rita sorriu, mas a tontura rondava, agora com um segredo doce. Um filho, pensou, o colar quente, olhando Rafael. Mas a sombra do estranho cresceu. Na festa, Dona Lourdes chegou, pálida. O homem tá na vila, Maria.
Diz que te conhece e que é urgente. Maria Rita franziu a testa, o colar pesado. Quem? Dona Lourdes hesitou. Não sei, mas tem cara de passado. Ela olhou o milharal, o recibo no bolso, e sentiu o peso. Não é hora de fantasmas, pensou, mas o instinto gritava. Contou a Rafael, que segurou a mão dela. Seja quem for, não toca no que tu construiu, disse, firme. Ela assentiu, o colar quente, mas a gravidez a fazia hesitar. Mainha me protege, sussurrou, o giracil na varanda brilhando como guia. O sítio era sua fortaleza, mas Maria Rita sentia o peso de liderar, proteger Ana, Lucas e o filho que vinha. Mainha me leva, sussurrou olhando o céu, o colar na mão. O banco estava vencido, mas o estranho na vila era uma porta que ela não queria abrir, e o milharal brilhava, pronto para o último teste. O milharal balançava sob um céu de estrelas, as espigas brilhando como troféus de uma guerra vencida. Maria Rita, na varanda, segurava o recibo do banco, o colar da mãe quente no peito, o girassol de Rafael alto como um farol. 1 ano e 2 meses haviam se passado desde que João Carlos a abandonara, cuspindo que ela nunca seria nada. Agora, o sítio era uma fazenda que cruzava oceanos, com milho no México, Argentina e pedidos da Europa. Ela liderava 20 ajudantes, com Ana como parceira, e a casa com paredes novas e risadas era um lar. A gravidez, descoberta dias atrás, era um segredo doce que ela guardava, sentindo o filho com Rafael pulsar. É nosso futuro, pensava, o colar brilhando. A vila contava sua história como lenda, chamando-a de Dona Maria, a rainha do milho. Ela é o Brasil, dizia o jornal. Mas Maria Rita sabia que o passado nunca dormia, e o estranho na vila rondava como um eco. Ana era sua alma gêmea no sítio. Uma manhã, enquanto planejavam a escola de plantio, Ana sorriu, mostrando um caderno. Comecei o curso, Maria. Por Lucas, por tu. Maria Rita abraçou-a, o colar quente. Tu é minha força, Ana. Vai ensinar o mundo. Ana riu, confiante, e Maria Rita sentiu a mãe ali aprovando sua liderança. O peso de ser dona agora era leve, mas ainda testava. Sou eu quem guia eles, pensou, olhando os ajudantes. Ana, Lucas, José, Clara, Miguel, Sofia e 14 novos. O medo de falhar sumira, mas a gravidez trazia uma dúvida nova. Serei mãe como Mainha? Perguntou ao colar, lembrando-a na roça, ninando-a na fome. Ana notou o silêncio. Tu tá brilhando, Maria. É o milho ou outra coisa? Brincou, e Maria Rita riu, guardando o segredo. Rafael era o lar que ela escolhera. Ele corria para os portos, sonhava com a escola e trazia uma paz que a completava. Numa tarde, trouxe um berço de madeira. Pro nosso futuro, Maria, disse, sabendo da gravidez. Ela chorou, o colar quente, e beijou-o firme. Tu é tudo, Rafael. Ele riu, levantando-a, e os ajudantes aplaudiram rindo. À noite, na varanda, ele traçou planos. Quero Lucas na escola, crianças da vila plantando, nosso filho correndo aqui, disse, os olhos claros. Ela sorriu confiante. Juntos, Rafael, sempre. Quando ele organizou a colheita para o México, dizendo, teu milho é o mundo, ela abraçou-o, o colar brilhando, como se a mãe celebrasse. Mainha, ele é o certo, pensou, o girassol testemunha. O sítio fervilhava. A colheita final pagava expansão, e Maria Rita comprou outro terreno, sonhando com uma fazenda maior. A escola de plantio abria portas, com Ana na frente, e uma TV pediu entrevista. Tua história é esperança, Maria, disse o repórter. Ela aceitou, contando tudo com Rafael e Ana ao lado, o milharal brilhando atrás. Perdi tudo, mas a terra me deu mais, disse, a voz clara. O Brasil ouviu, e pedidos explodiram de lugares que ela mal conhecia. Dona Lourdes visitou, trazendo bolo. Tua mãe tá dançando, menina, disse. E Maria Rita sorriu, o colar quente. Mas a gravidez pesava, com tonturas leves, e Ana insistia. Descansa, Maria, o sítio tá firme. Ela riu, prometendo, mas liderava, o colar firme. O passado bateu à porta ao meio-dia. Um carro velho parou no sítio, levantando poeira. Maria Rita, no celeiro, largou um saco e correu, Rafael ao lado, a mão no ombro dela. Um homem desceu, magro, barba suja, olhos fundos. João Carlos. O rosto, antes arrogante, era agora um mapa de derrota, as roupas gastas,
o sorriso falso. Maria, vim te ver, disse a voz rouca. Ela cruzou os braços, o colar pesado, a gravidez pulsando. O que tu quer, João? Rafael ficou tenso, mas ela o segurou, firme. João riu, amargo. Tô na rua, Maria. Perdi tudo. Mansão, carros, vida. Ouvi de tu na TV, a rainha do milho. Vim pedir ajuda, por Deus. A vila falara dele. Falido, fugindo de credores, um rei de papel. Agora, ali, era só um eco do homem que a chutara. Maria Rita sentiu a raiva queimar, mas também um vazio. Lembrou da caminhonete sumindo, das palavras cruéis. Você nunca vai ser nada. Olhou o milharal, Ana, Rafael, o sítio vivo, e viu sua vitória. Ajuda, disse a voz cortante. Tu me deixou com um sítio morto e um tapa na alma. Se vira, João, como eu virei. Ele caiu de joelhos, chorando. Maria, me perdoa. Tô perdido. Ela apontou o portão, implacável. Minha terra não abre para quem me quebrou. Sai. João Carlos saiu cambaleando, e ela virou as costas, o colar quente, Rafael ao lado, orgulhoso. Tu és gigante, sussurrou ele, e ela sorriu, tremendo, o passado enterrado. O sítio não parou. A colheita para o México saiu perfeita, e Maria Rita planejou a escola, com Rafael ensinando ao lado. Ana liderava, estudando à noite, e Lucas corria entre as plantas, sonhando alto. Uma noite, na varanda, Maria Rita sentiu o filho mexer e contou a Ana, que chorou, abraçando-a. É uma família, Maria, disse, e ela riu, o colar quente. A vila celebrava, trazendo presentes, e até seu Zé pediu perdão. Eu errei, Maria. Tu é maior que todos, disse, sem graça. Ela perdoou, o colar leve. A terra me ensinou a seguir, respondeu gentil. O milharal cresceu, cruzando mares, e a escola abriu, com crianças da vila plantando, Rafael sorrindo, Ana brilhando. Maria Rita, grávida, liderava com a enxada polida, um símbolo do que venceu. João Carlos sumiu, e a vila contava sua lenda. Numa noite, na varanda, ela olhou Rafael, a mão na barriga. Mainha, consegui, sussurrou, o colar brilhando, o girassol alto. O sítio era deles, o futuro era livre, e a terra que a segurou na queda, agora a levava às estrelas. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!